Seja fluente em Libras em 4 semanas. Como ficar fluente em 3 meses? Fluência na Libras em pouco tempo. Você já viu propaganda desse tipo? Dá para especificar em quanto tempo vai chegar a fluência na Libras? Eu vou te contar quanto tempo os meus alunos do curso pago de Libras Sinais Fácil estão levando para ficar fluentes. O meu nome é Thaís e esse aqui é o curso de Libras gratuito Sinais Fácil. Primeiro, vamos por partes. O que é fluência? Bom, de acordo com o dicionário online da língua portuguesa, fluência é a característica do que é natural, espontâneo, fluidez. É uma coisa que brota, que acontece naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Isso é fluência. É o que é natural, que não causa sofrimento na gente. Para dizer que uma pessoa é fluente em Libras, a sinalização dela tem que acontecer naturalmente. É isso, simples assim. Então, o que não é fluência em Libras? Não é fluência fazer sinais rápido, não é fluência ter um vocabulário enorme e não é fluência fazer português sinalizado. E eu vou te explicar cada um desses pontos. Tem muita gente que acha, não, aprendi sinais, rapidinho eu faço a frase e isso é fluência. Para quem não domina a Libras, realmente parece fluência. Só que para o surdo, aquilo ali está fazendo sentido? Esse é o detalhe. Outro detalhe, o seu natural é falar rápido? Porque tem isso também, né? Talvez a pessoa tenha o costume de fazer tudo bem rápido. Beleza, então o natural dela é fazer rápido. Mas fazer Libras rápido com, 4 semanas, 3 meses e achar que isso é fluência, bom, tem que ver se o surdo tá entendendo, beleza? Segunda coisa, ter um vocabulário enorme. Eu sei um monte de sinais, qualquer palavra possível, imaginável que você me falar, eu vou saber o sinal. Sou fluente em Libras. Será que é assim? Porque a pessoa sabe um monte de sinais, mas sabe usar no contexto correto? Libras tem um detalhe que é muito interessante, não só a Libras, o português também, que uma mesma palavra não significa a mesma coisa em frases diferentes. E aí? Será que esse vocabulário amplo que a pessoa tem, ela consegue fazer as escolhas corretas? Se não souber, não é fluência. Quer ver um exemplo? Sinal de muito, já falei várias vezes aqui. Muito não é usado para intensidade na Libras natural. E aí? Eu tô muito feliz. Eita! Terceira coisa, português sinalizado. O que é português sinalizado? Vamos ter uma aula só sobre isso, mas para resumir, numa frase você fazer um sinal para cada palavra e fazer na sequência que se fala em português. Então a gente viu lá em uma aula sobre formar frases, né, para iniciantes. Então Maria foi no cinema. Se eu fizer Maria, vamos dizer que o sinal da Maria é esse, né? Maria foi no cinema, isso é português sinalizado. Porque em português eu falo assim, eu só dei um sinal para cada palavra. Maria foi no cinema. Português sinalizado. Então pode parecer que é fluência, mas não é e nunca vai ser fluência fazer português sinalizado. Tem gente que junta as 3 coisas e aí pronto, meu Deus do céu, sou fluentíssimo. Eu faço rápido, eu tenho um vocabulário e qualquer frase, rapidinho eu já faço em Libras. Faço no português sinalizado. Isso é natural? Então a gente precisa entender a questão da naturalidade. Para ser fluente tem que sinalizar naturalmente. Então vamos lá, o exemplo lá do primeiro vídeo que eu fiz explicando como funciona o curso, né? Lembra? Nesse vídeo eu falei que tem muitos surdos, que a Libras está ficando cada vez mais visível e dei o exemplo do comercial de qual loja? Casas Bahia. Vamos ver esse vídeo? Só o comecinho.
Aí você vai entender o que eu tô querendo dizer com esse negócio de Libras natural. Tem a intérprete, né, a Paloma Bueno, ela faz a sinalização nesse comercial. Vamos ver só o comecinho, ó, como que ela faz, ó. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Viu? Vamos com calma. Calma. Vou te falar cada sinal que ela fez ali, ó. A frase em português é assim, ó. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. Uma pessoa que se acha fluente, do jeito que eu falei antes, vocabulário, fazer rápido e tal, talvez faça um português sinalizado assim, né? Tudo que a vida pede ou pede, pede Casas Bahia. Tá, mas isso é natural? Esse é o detalhe. O surdo vai estar recebendo a mesma mensagem que o ouvinte está recebendo? É isso que é Libras fluente. Porque o sinal, a frase em português passou uma mensagem para o ouvinte. Essa mesma mensagem tem que ser passada para o surdo. E se eu falar tudo que a vida pede, pede Casas Bahia, é muito estranho. Porque dá a ideia errada. A mensagem em português é tudo que a sua vida precisar, né, pedindo o sinal de precisar, vai ter lá na Casas Bahia, certeza. Essa é a mensagem. Agora, esse português sinalizado aqui ficou estranho, porque falou a vida pede, mas lembra que eu falei que Libras é a imagem do pensamento? Então, se eu falar que a vida está pedindo, que imagem que o surdo vai construir na cabeça dele? Entendeu? Vai parecer que a vida sentou aqui na minha frente e falou, viu, Thaís, tô precisando de uma cama. A vida não faz isso. Então, como que isso fica... como que essa mensagem é passada de uma forma natural? Do jeito que ela fez. Quais sinais ela usou? Olha só, ela falou... Deixa eu ver aqui de novo, ó. Vamos lá. Ó, vou falar os sinais que ela usa, ó. Vida precisa, Casas Bahia tem. Ó, entendeu? Olha que legal. Ela fez tudo, vida. Pá. Isso aqui não é nem sinal, né? É um classificador mostrando que são várias coisas. Então, se a vida precisar, ó, vida, isso. O que poderia ser? Uma cama, um sofá, um guarda-roupa, um computador. Precisa. E você viu que ela deu uma paradinha, assim, dando uma indicação de pergunta. Ela fez, precisa? Ah, Casas Bahia tem. Cara, isso é Libras natural. Você entendeu? Passou a mesma mensagem. Então, se você precisar disso, Casas Bahia tem. Precisar, não é pedir. Ela não usou o sinal de pedir. Sacou? Então, a gente está de acordo nisso? Fazer sinais rápidos, saber um monte de sinais e fazer português sinalizado não é fluência. Calma, que assim, vamos aliviar, acalmar seu coração. No começo, é super normal a gente fazer isso. Por isso que a gente está falando de fluência. Então, comecei a aprender Libras, eu vou fazer português sinalizado. Talvez eu faça rápido, talvez eu vou usar o sinal no contexto errado, normal, eu fiz isso e muitas vezes nas interpretações eu ainda faço, me pego fazendo. Normal. Qual é o problema? O problema é eu falar, não, já sou fluente em Libras e continuar fazendo isso. Falando, não, o importante é que o surdo entende. Tá bom? Então, estamos de acordo nisso, né? Isso não é fluência. O que é fluência? É sinalizar naturalmente. Então, significa o quê? Que você vai ouvir uma mensagem em português, ou você vai pensar no que você quer falar para o surdo, e naturalmente você vai transformar isso numa mensagem que faz sentido na língua de sinais. Não é fazer a primeira coisa, o primeiro sinal que vem na cabeça. Então, quando você ficar fluente, você vai ouvir uma ideia em português, aí você vai transformar para uma coisa que faz sentido na Libras, e aí você vai entender que você não está passando de uma língua para outra, você está passando de uma cultura para outra. Cara, isso é fluência,
entendeu? Guarda isso, porque a gente vai falar um pouquinho mais na aula de música em Libras. Então, calma aí. Mas você entendeu? Ficou claro para você? Não é de uma língua para outra, é de uma cultura para outra. Aí você vai ser fluente. A fluência também tem a ver com entender o que o surdo sinaliza. Eu estava conversando com a minha irmã, barra editora, né? A hora que eu estava fazendo essa aula aqui, montando essa aula, e eu perguntei para ela, o que é fluência em Libras? Aí ela falou, é você também entender o que o surdo sinaliza como se você estivesse entendendo o português, como se você estivesse ouvindo o português. E realmente, não adianta eu fazer sinais muito bem, colocar na estrutura, passar a mensagem, se eu não entendo o que o surdo fala para mim. Não é fluência, porque daí tem que ser um caminho de mão dupla, né? Então, se você entende a Libras de uma forma natural também, quando ele sinalizar, você vai entender naturalmente. Beleza, fluente. Entendeu? Tá bom, Thaís, agora a pergunta que não quer calar. Quanto tempo demora para ficar fluente em Libras? Depende do seu esforço e da sua dedicação. Eu já tive alunos que sinalizavam super rápido, começaram o curso fazendo super rápido, ou faziam português sinalizado, só que eles não entendiam a Libras natural. E quando eles sinalizavam, o surdo ficava, quê? Repete, não entendi. Então eles aprenderam, desconstruíram aquela ideia de fluência que eles tinham, e alguns em 4 meses já tinham evoluído muito, conseguiam reformular a frase e falar uma vez só para o surdo para ele entender. Já tive alunos também que não sabia absolutamente nada, 0 Libras, estudavam todos os dias e em 6 meses já estavam entendendo e falando sobre qualquer assunto. E também já tive até alunas que com 2 meses de curso já estava me substituindo na interpretação. Então, cara, só que essas alunas tinham contato diário com os surdos, tá? Todo santo dia. E aí, você vai ficar fluente de acordo com o tempo que você tem para estudar, para ter contato com os surdos, isso é importantíssimo. E assimilar não só o idioma, mas também a cultura, para você conseguir fazer essa transformação. Então, a melhor dica que eu posso te dar é: não se prenda ao tempo. Em quanto tempo eu vou ficar fluente? Não se prenda a isso, porque o importante é a motivação correta e a humildade para você chegar à fluência. Porque assim, você sempre vai aprender alguma coisa, sempre, sempre, sempre. Um jeito novo de expressar uma ideia, uma forma de melhorar expressões faciais e corporais, um sinal que fica melhor num contexto. Então aí, quando você foca nisso, em melhorar sempre, quando você menos perceber, os ouvintes vão estar te elogiando. Os surdos, quando você sinalizar, interpretar alguma coisa, os surdos vão falar, caramba, você parece surda. Para mim, esse é o melhor elogio que eu já recebi, sabe, dos surdos. Nossa, parece que você é surda. E aí você pode chegar ao ponto até de esquecer como que fala algumas coisas em português. Porque a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o jeito natural de fazer em Libras aquela ideia, de passar aquela ideia em Libras. Aí, quando você tem que falar aquilo ali em português, aí qual que é a palavra mesmo? Cara, aí você é fluente. Nesse ponto você é fluente. Então, estabeleça pequenas metas para você. O que você precisa? Melhorar o vocabulário? Então, estabelece essa meta. Melhorar os parâmetros, cada um de uma vez? Faz isso. E aí você, estabelecendo pequenas metas, aí você vai percebendo a sua evolução, a sua caminhada rumo à fluência. Então, o que você precisa melhorar? Escreve aqui nos comentários para mim. O que você acha que falta para você chegar na fluência? Conta aqui para mim e aí, quem sabe, eu possa te ajudar. Eu espero muito ter contribuído para o seu conhecimento e te encontro na próxima aula.